Fala galera, beleza? Seguinte, inequação trigonométrica, tá? Algumas pessoas têm dificuldade, mas é tranquilo. A inequação trigonométrica basicamente é o que? É fazer o desenho do ciclo trigonométrico e identificar onde é que está o seno e identificar a variação desse seno de acordo com o ângulo, tá? É bem interessante, dá uma olhadinha, é importante, assunto que cai bastante, tá bom? E vamos que vamos. Então vamos aqui, o assunto, o item 14, né, do nosso cronograma, inequação trigonométrica. Último assunto, né, da trigonometria no ciclo aqui, que está incluído aqui, certo? Então, inequação trigonométrica. Então diz assim, ó, resolva a inequação seno de x maior ou igual a zero para zero menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π. Então, veja, eu tenho que descobrir qual é o valor de x que faz o seno desse x ser maior do que zero, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o ciclo trigonométrico. O seno é o eixo vertical, tá? Então, quando é que o seno vai ser zero? Então, 60 o seno dá o quê? Raiz de 3 sobre 2. 30 o seno dá o quê? Dá meio. 1 grau vai dar o quê? Vai dar esse valor aqui, ó. Não sei, mas está pequeno. E quando for zero, o seno vai ser o quê? Zero. Opa, então peraí. Então, o seno de x vai ser zero quando o x for zero, certo? Se o x for menor que zero, o seno vai ser o quê? Negativo. E negativo me interessa? Não, o seno tem que ser positivo. Então, só me interessa os senos que estão aqui, ó, nesse intervalo. Tá? Do zero, porque tem igual a zero, até o 1, né? Porque o seno varia de 0 a 1. Então, até o 1, porque o 1 é maior que 0, certo? É maior ou igual a 0. Então, quais são os ângulos na primeira volta, porque aqui está falando na primeira volta, que tem o seno entre 0 e 1? São os ângulos do zero, né? Os ângulos positivos do 0 até o 90 e do 90 até o 180, incluindo o 180. Tá? Então, a gente pode fazer assim, ó. São os ângulos, os arcos que estão aqui em cima. Tá? São os arcos que estão aqui em cima. Então, o x vai variar do 0 até o π. Tá? Do 0 até o π. E daí o seno dos ângulos, dos arcos de 0 até π vai dar o quê? Positivo. Então, quer dizer que aqui é o 0, né? Aqui é o π sobre 2 e aqui é o π. Ó. Então, de 0 até π. Então, não tem outra coisa a fazer, a não ser fazer o desenho, raciocinar e escrever a resposta. Então, o x aqui tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual a π, né? Que é esse aqui. E tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Por que igual? Porque nesses pontos, o seno de 0 ou de π, nesses pontos, vai dar o quê? Dá zero. E aqui está escrito seno de x maior ou igual a zero, certo? Então, acabou. Posso colocar de uma forma mais completa, né? Solução é igual a quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a π. Quando o x estiver nesse conjunto, tá? Nesse intervalo de 0 até π, o seno de x vai ser o quê? Positivo. Beleza? É simples, é tranquilo e é assim mesmo. Nosso segundo problema diz, resolver a inequação onde cosseno x tem que ser o quê? Menor que raiz de 2 sobre 2. E o x tem que estar entre 0 e 2π. Então, vou pegar o ciclo trigonométrico. Tá? Ele aqui é o eixo do cosseno, então o eixo do cosseno é horizontal. O x tem que ser menor que raiz de 2 sobre 2. Bom, raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de um ângulo muito conhecido, que é o 45 graus. Então, aqui, ó, 45 graus. O cosseno é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, aqui, ó. Então, quando é que o cosseno vai ser menor que a raiz de 2 sobre 2? Então, quando o ângulo for π sobre 4, né? Quando o ângulo vier para cá,
Ó, o cosseno ficou menor que raiz de 2 sobre 2. Quando vier para cá, ficou menor ainda. Quando vier para cá, ficou menor ainda. Quando é aqui, não existe. Ah, não, é zero, né? É zero, né? Cosseno de π sobre 2, tá? Cosseno de π sobre 2 é zero. Beleza, mas zero é menor do que raiz de 2 sobre 2? É, beleza. E para cá, negativo. Negativo é menor que raiz de 2 sobre 2? É. Para cá, também. Para cá, também. Aqui no π é menos 1. Menos 1 é menor que isso aí? É. Para cá, deu negativo, também é menor. Para cá, também é menor. Aqui deu zero. Zero é menor? É. Aqui, deu aqui, ó, deu esse valor positivo, mas ainda menor que raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, então, positivo, né? Quase raiz de 2 sobre 2. Então, onde é que vai ser, onde é que ele vai variar? Do raiz de 2 sobre 2, né? Vai ser menor que raiz de 2 sobre 2. Quando o arco for do π sobre 4, porque o π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, e quando ele vai aumentando, 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 até chegar nesse ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse aqui? Esse daqui é o π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Quer dizer que na primeira volta, ó, o ângulo tem que estar entre π sobre 4 e 7π sobre 4. Estando aqui, o cosseno vai ser menor do que raiz de 2 sobre 2, certo? Então, como é que a gente põe isso aqui? Bom, então, vamos colocar o x primeiro. Então, o x tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que π sobre 4, né? Maior. E tem que ser o quê? Menor do que 7π sobre 4. É esse que é a resposta. Mas é assim que a gente põe? Não, a gente põe assim, ó. O conjunto de solução é igual aos valores de x pertencente aos reais, tal que, né? π sobre 4 menor do que x, menor do que 7π sobre 4. Tá? É assim, tranquilo, facinho. Sempre quando ele der na primeira volta é muito simples, é só você fazer o desenho e descobrir quais são os valores quais os ângulos em que ele vai cair aqui na primeira volta, né? Faz esse raciocínio e chega na resposta, correto? Vamos fazer mais exercícios? Então, veja aqui uma inequação trigonométrica, né? Onde aqui eu tenho o quê? Eu tenho o seno de x ao quadrado e aqui seno de x, certo? Bom, isso aqui me lembra o quê? Uma inequação do segundo grau, tá? Eu vou dizer que seno de x é igual a 1t, e daí substituindo aqui vai ficar o quê? 2t ao quadrado mais t menos 1 maior do que 0, certo? O que eu tenho que fazer? Tenho que descobrir quais são os valores de t que fazem isso aqui ser maior do que 0, certo? Bom, essa expressão 2t ao quadrado mais t menos 1, se eu igualar a 0, eu consigo achar as raízes, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Bom, vai ser alguma coisa t, como aqui é mais, menos, né? Então, um vai ser mais alguma coisa e o outro alguma coisa t menos outra coisa, certo? Bom, como aqui eu tenho que achar dois números que multiplicados dá 1, 1 vezes 1 só tem 1, então vou colocar 1 aqui. Agora aqui eu tenho que, dois números que multiplicados dá 2 é 1 vezes 2, números inteiros, né? Quando a gente fatora para achar as raízes. Então, onde que eu vou colocar o 2? Bom, se eu colocar o 2 aqui, vai ficar o quê? Menos 2t mais t vai dar o quê? Menos 1t, e aqui está mais. Então, quer dizer que o 2 tem que estar aqui, ó. 2t vezes mais 1, mais 2t. E menos 1 vezes t, menos t. 2t menos t, mais t. Tá? 2t menos t, mais t, que é esse termo do meio aqui, ó. Tá? 1 vezes menos 1, menos 1. T vezes 2t, 2t ao quadrado. Tá? Então, quais são os valores de t que fazem isso aqui ser zero? Bom, aqui no caso o t é igual a menos 1, porque menos 1 mais 1 dá zero. E aqui o t vai ser o quê? 1 sobre 2. Tá? Eu jogo para lá, jogo para lá, 1 sobre 2, né? 2 vezes meio dá 1, 1 menos 1 dá 0. Certo? Então, essas são as raízes. Bom,
Mas quem que é T? T é seno T. Então, isso aqui vai sair o quê? Ah, esqueci, né? Esqueci aqui, desculpa. Isso aqui é concavidade para cima, as raízes aqui são menos 1 e aqui é o meio. Então, ele quer que isso daqui, né, essa expressão com T, seja o quê? Maior do que zero. Maior que zero é o que está para fora do 1 meio, está para fora do menos 1. Tá? São esses valores aqui que eu tenho que achar. Então, daqui vai sair que T tem que ser menor do que menos 1, e aqui sai que T tem que ser maior do que meio. Sabe? Mas quem que é T? Seno de T. Então, aqui que apareceu a inequação agora. Vai ficar assim, ó. Seno de x é igual não, né? É menor do que menos 1, né? E aqui sai que seno de x é o quê? É maior do que meio, certo? Bom, agora eu vou fazer o ciclo trigonométrico e analisar. Então, esse primeiro aqui, ó. O ciclo trigonométrico está aqui. Nós estamos falando do seno, então nós estamos falando do eixo vertical, seno, tá? E aqui o seno de x tem que ser menor do que menos 1. Bom, o seno menos 1 é aqui. Então, como é que o seno vai ser menor que isso? Não tem. O menor valor que o seno assume é o que? É menos 1. Então, não tem nem como ele ser menor do que 1, né? Menor que menos 1, porque o menor valor do seno é menos 1. Tá? Então, esse aqui, ó, não tem nem o valor de x que satisfaz, que me dá um seno que seja menor que menos 1. O menor seno é o menos 1. Tá? Então, qual é o valor de x que vai fazer isso aqui ser menor que menos 1? Não existe. Tá? Então, aqui não existe. Não tem solução essa parte aqui. Mas, e essa daqui? Bom, então, o seno de x tem que ser maior que meio. Meio é aqui, ó. Então, aqui é 30, né? E aqui também vai ser o quê? 30. Certo? Bom, qual é o ângulo que o seno dá meio? É 30, né? É o π sobre 6. Aqui 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6. Aqui vai ser o quê? 5π sobre 6. Tá? Então, aqui diz que o seno de x tem que ser maior do que meio. Meio está aqui, então maior que meio é para lá. Na verdade, só vai até a beirada da circunferência. Então, quer dizer que para que o seno x seja maior que meio, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que o x tem que estar tem que ser maior do que o menor, que é π sobre 6, e tem que ser o quê? Menor do que o maior, que é 5π sobre 6, certo? Bom, esse aqui eu não precisei... Não, aqui tá certo, né? π sobre 6 menor que x, menor que 5π sobre 6. Quando o ângulo estiver nesse intervalo, tá? Nesse intervalo, então o seno de x vai ser maior do que meio, tá? O meio é aqui, ó. Então, ele não pode ser o π sobre 6, nem o 5π sobre 6. Por quê? Porque se eu colocar o π sobre 6 aqui, vai ficar o quê? Meio é maior que meio? Não. Se eu colocar o 5π sobre 6 aqui, vai ficar o quê? Meio é maior do que meio? Não, é falso. Tá? Então, a solução para essa daqui deu o quê? Não existe, não tem solução. Agora, para essa daqui tem. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Solução vai ser o quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tal que π sobre 6 menor do que x, menor que 5π sobre 6. Tá? Essa é a solução dessa equação quando o x varia de 0 a 2π. Tá? Tem que tomar cuidado que o x tem que variar de 0 a 2π. Né? Então, de 0 a 2π quer dizer na primeira volta. Na primeira volta, ele pode ser aqui. Tem algum aqui embaixo que pode ser? Não. Por quê? Porque ele está falando, né? Ele saiu aqui que tem que ser maior do que meio. O meio é positivo. E aqui diz que tem que ser menor que menos 1. Menor que menos 1 para cá, né? Então, é isso aí, tá bom? Vamos para o próximo. Tá? Se você tiver pergunta, vai aqui já nos comentários e já faça sua pergunta aí. Se não, vamos para o próximo.
Então vamos lá, mais um aqui. Resolva a inequação tangente de x maior que raiz de 3 para o x variando de 0 a 2π, tá? Então a inequação ela pode envolver tangente também. Então, vamos fazer aqui um ciclo trigonométrico, tá? O eixo da tangente não é nem esse, é um eixo aqui, ó, tá? E a tangente de x tem que ser o quê? Raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Então, é o quê? Bom, eu sei qual que é o ângulo cuja tangente é a raiz de 3. É os 60 graus. Tá? É o ângulo de 60 graus. Então, isso daqui é raiz de 3. Mas ele quer o quê? Que a tangente seja maior que a raiz de 3. Ou seja, daqui para lá. Esse aqui não entra, seja maior que a raiz de 3. E o que vai fazer isso aqui ser maior que a raiz de 3? É o ângulo que vai do π sobre 3, né? Aqui, 60, até o quem? O π sobre 2, porque não tem tangente de π sobre 2, né? Tangente de π sobre 2 não existe. Então, quando o ângulo estiver aqui, ó, nesse intervalo, entre o π sobre 3 e o π sobre 2, o ângulo, a tangente vai ser maior que raiz de 3, até o infinito, certo? Bom, onde mais que a tangente vai dar maior que raiz de 3? Então, lembrando que se eu prolongar aqui, eu tenho aqui, ó, 30 graus aqui do eixo horizontal, certo? Então, nesse daqui, ó, nesse daqui também, tá? Ó, nesse daqui também vai dar maior que raiz de 3, tá? Então, esse daqui vai dar raiz de 3, que não entra, porque ele só quer maior que raiz de 3, daqui até aqui, ó. Então, esse ângulo aqui também, tá? Como eu falei, aqui é o π sobre 3. Então, aqui vai ser o 2π sobre 3. 3π sobre 3, aqui vai ser quem? 4π sobre 3. E aqui vai ser quem? O 3π sobre 2, tá? Aqui é o π sobre 2, 3π sobre 3. Então, resolva a inequação, tá? Ou seja, quais são os valores de x que satisfazem isso aqui para o x entre 0 e 2π? Então, assim, ó. Solução vai ser o quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tá o quê? Então, os valores de x entre π sobre 3 e π sobre 4, tá? Então, o quê? Π sobre 3 e π sobre 2, né? Então, π sobre 3 menor do que x, menor do que π sobre 2, tá vendo? Esse aqui, ó, nesse intervalo. Ou nesse intervalo aqui, que é o quê? Que é 4π sobre 3, né? Menor do que x, que é menor do que 4π sobre 3, aqui é 3π sobre 2. 3π sobre 2. Tá vendo? Então, ou o x está nesse intervalo, ou o x está nesse intervalo. Certo? Tá, então esse aqui, ó, essa aqui é a resposta. Agora, vamos a mais um, tá? Agora, a diferença desse daqui lá, além desse aqui ser tangente, aqui ser seno, tá? E aqui é menor ou igual e aqui é maior, é que aqui ele está restringindo o ângulo na primeira volta. Agora, esse aqui não. Esse aqui é em todos os reais. Então, eu vou ter que usar aquele negócio de K vezes voltas completas, tá? Então, o ciclo trigonométrico, esse aqui começa sempre no ciclo trigonométrico, né? O seno, que é esse eixo aqui, o seno, tem que ser o quê? Menor que menos raiz de 3 sobre 2. Bom, raiz de 3 sobre 2 é o ângulo dos 60 graus, né? Então, é só fazer 60 para cá e 60 para cá. Então, esse daqui, aqui, é o ponto raiz de 3 sobre 2. Ele quer que o seno seja menor. Onde que o seno é menor ou igual? Então, igual é aqui e menor é até aqui, ó. Até o menos 1, né? Raiz de 3 sobre 2 até o menos 1. Então, aqui negativo, é isso aqui. Então, o x tem que estar o quê? Nesse intervalo daqui até aqui. Certo? Então, aqui é o ângulo de 60. Então, eu vou fazer aqui, ó. π sobre 3. 2π sobre 3, aqui é o 3π sobre 3, que é o 90, que é o 180, que é só o π. Aqui vai ser o quê? 4π sobre 3.
E aqui vai ser o quê? 5π sobre 3. Tá? Então, quer dizer que na primeira volta, o meu ângulo tem que estar entre 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, eu posso escrever assim, ó, x menor ou igual a 5π sobre 3 e maior ou igual ao quê? 4π sobre 3, certo? Mas olha só, ele está dizendo em qualquer arco dos reais, certo? Então, como eu sei que não se restringe apenas a uma volta, e sim a qualquer quantidade de voltas, então o meu x tem que estar entre 4π sobre 3 e 5π sobre 3 mais voltas completas, tá? Então, mais k vezes 2π, e aqui também mais k vezes 2π, tá? Ou seja, mas esse k é o mesmo para os dois aqui, tá? Então, digamos esse ponto aqui, ó, mais k, né? Quando o k for 1, então mais uma volta completa cai aqui. Então, esses aqui, esse aqui, ó, mais uma volta completa cai aqui, tá? Então, eu ponho simplesmente esse k vezes 2π como se fosse na equação, certo? Porque ele pode ser mais do que uma volta, né? Vamos dizer, 3 voltas. 3 voltas aqui vai dar o quê? 2 voltas, aí. Uma volta 2π mais uma volta 4π. Aí 4π mais 1, 2, 3, 4π sobre 3. Tá? Então, é isso que diz aqui. Certo? 4π sobre 3 aqui. Então o x está ali, ó. Então, solução vai ser o quê? Os valores de x pertencentes aos reais está o quê? 4π sobre 3 mais k vezes 2π. Tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor ou igual a 5π sobre 3 mais k vezes 2π. Tá? É isso aqui. Então, quando eu tratar do 4π sobre 3 mais uma volta completa, então ele vai ter que ser 4π sobre 3 mais uma volta completa até o que? O 5π sobre 3 mais uma volta completa. É a mesma coisa, o k aqui com k pertencente aos números inteiros, né? Aqui faltou, né? Aqui com k pertencente aos números inteiros. Beleza? Essa é a resposta dessa daqui. Tá? A gente inclui as voltas completas, não pode esquecer k vezes voltas completas. Beleza? Então vamos ao último. O último aqui, tá? É uma inequação dupla, né? Onde tem um limite inferior e um limite superior. E ele diz aqui também para x pertencente aos reais, ou seja, qualquer valor de x na primeira volta, segunda volta, qualquer volta. Então, ciclo trigonométrico. A gente começa sempre no ciclo trigonométrico. Como é seno, então é o eixo vertical. O seno tem que ser o quê? Maior do que menos meio. Menos meio está aqui. Tá? Então, o seno tem que ser maior que menos meio e menor do que raiz de 2 sobre 2. Calma aí. Mas raiz de 2 sobre 2 é o quê? É o seno de 45 graus. Então, tá aqui, ó. Aqui que é o raiz de 2 sobre 2. Então, o seno x tem que estar entre esse, né? Bolinha vazia, porque não tem igual aqui. E entre esse bolinha cheia, porque está aqui menos meio, menor ou igual, né? Tá vendo? Então, o ângulo tem que fazer o seno cair aqui. Bom, se aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus, né? Vou colocar em radiano. É o π sobre 4. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Certo? E aqui é o meio. Então, a gente puxa para o lado. E a gente sabe que esse aqui é o ângulo de 30 aqui, né? 30 aqui. 30 aqui. Certo? Então, o ângulo tem que estar entre esse... Bom, esse aqui é 30, né? Então, aqui seria o quê? Vai estar em relação ao π sobre 6. Então, π sobre 6, 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6. Aqui vai ser quem? 11π sobre 6. Certo? Bom, como ele diz que
pode ser maior ou igual a meio, então esses ângulos aqui entram. Tá? Esses ângulos entram, que daí dá menos meio ali, certo? Bom, para cá pode? Não, porque o ângulo tem que, o valor do seno tem que estar entre esses dois. Então, o ângulo tem que estar entre esse e esse, certo? E o ângulo tem que estar entre esse e esse, certo? Das voltas completas. Aqui, nesse intervalo, não, porque vai dar um seno aqui em cima e não é o que ele quer, tá? Então, vai ficar como? Então, os valores de x vai ser assim, ó. Bom, aqui é o zero, tá? Então, do zero, né, zero menor ou igual a x, que é menor do que π sobre 4. É essa parte aqui, ó. Agora daqui, né? Eu represento sempre esse arco aqui no primeiro quadrante, mas depois é que eu extrapolo para todos os quadrantes, né? Para todos os ângulos côngruos aqui, né? Então, o x vai variar do zero até o π sobre 4, tá? Mais voltas completas, né? Mais k vezes 2π, né? Não só aqui, mas lá também. Por isso que eu vou colocar entre parênteses assim, ó, tá? Depois eu escrevo melhor. Aí também vai ser do que? Do 3π sobre 4 menor do que x, menor ou igual a 7π sobre 6, tá vendo? Tá? Daqui até aqui, o ângulo daqui até aqui vai cair aqui, e daí vai chegar onde esse intervalo que ele está falando aqui, certo? Então é isso aqui, ó. Claro que com mais k vezes 2π, né? Que daqui a pouco eu vou colocar. E também daqui até aqui, ó. Então, do 11π sobre 6, tá? Menor ou igual a x, que tem que ser menor do que o 2π. Né? Mas pode ser igual também a 2π, né? Pode ser igual a 2π. Não, eu vou colocar só menor que 2π. Por quê? Porque o 2π ele vai estar contemplado aqui, ó. Quando o k for 1, 1 vezes 2π dá 2π. Então, vai ser 0 mais 2π vai ser 2π. Então, ele entra aqui. Então, para não ficar dobrado, aqui a gente põe sem ele entrar aqui, né? Porque ele já está entrando lá, certo? Bom, então, o x vai variar daqui até aqui, vai variar daqui até aqui e vai variar daqui até aqui. Professor, por que não pode colocar daqui até aqui? Porque isso aqui, ó, é na primeira volta. Isso aqui é na primeira volta. Se eu fizer daqui até aqui, eu teria que colocar desse até o π sobre 4 na segunda volta. Tá? Então, é melhor colocar 1, 2, 3 intervalos. Primeira volta, tá? Então, aqui é π sobre 6 menor que 2π mais k vezes 2π. Certo? Bom, então, eu vou colocar assim, ó, solução é igual a os valores de x pertencente aos reais, tal que... Então, vou colocar primeiro esse aqui, né? 0, não precisava nem colocar esse 0, mas tudo bem. 0 mais k vezes 2π, né? Menor ou igual a x, que é menor do que π sobre 4 mais k vezes 2π. Como ele aqui é só menor, esse aqui não entra, esse aqui não entra. Então, tá aqui, ó. Ou, tá? Então, esse aqui é o primeiro intervalo, esse aqui, ó. Agora, desse daqui tá aqui, né? Aqui, ó. Ou 3π sobre 4 menor, porque lá é bolinha aberta, não entra. Menor que x, menor ou igual... Opa, faltou aqui, né? Faltou aqui. Mais k vezes 2π, né? Faltou. Então, isso daqui tem que ser menor que x, que é menor ou igual ao quê? A 3/4, né? Aqui. Então, 7π sobre 6 mais k vezes voltas completas, tá? Aqui, ó. Que é nesse intervalo. Ou, ainda tem um terceiro intervalo que é esse aqui, né? Então, 11π sobre 6 mais k vezes voltas completas tem que ser menor ou igual a x, que é menor do que 2π mais k vezes voltas completas aqui, ó, tá? Então, são três intervalos. Esse do 0 até o π sobre 4,
do 3π sobre 4 até o 7π sobre 6, né? E do 11π sobre 6 até o 2π aqui, ó, certo? Lembrando que, como ele está dizendo nos reais, ele não restringiu só a primeira volta, a segunda volta. Então, são esses valores mais k vezes 2π, ou k vezes 2π, vai k vezes 2π. Certo? Certo? É esse que é a solução. Eu tenho que desenhar, não tem saída. Tem que desenhar, localizar o que ele está falando, achar qual que é o máximo, o mínimo, né? Dependendo do problema que está pedindo, e colocar tudo em função desse máximo mínimo, colocando aqui, né? Então, daqui até aqui, entrando zero, então o 2π não entra no final, tá? Aí aqui, do 3π sobre 4 é esse, né? Com as voltas completas. E por último, daqui até aqui com as voltas completas. Beleza? Bom, por hoje é só, tá? Como eu já falei, eu estou gravando o vídeo aqui de madrugada. Então, eu estou morrendo de sono, mas é assim mesmo. Na guerra, às vezes a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, posta nos comentários do vídeo, tá? Desculpa se ficou alguma coisa aqui sem nexo, porque eu fiquei com sono, tá bom? Mas curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente, tá? Chama mais gente aqui para o curso Mima. Vamos aprender aqui as inequações, tá bom? E amanhã eu trago problemas mais difíceis, mais complicados para a gente resolver aqui também, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo. Ah, não, lembrei aqui de uma coisa. Tem uma questão extra, tem um assunto extra aqui que eu acho que eu vou trazer amanhã, tá? Que são aquelas equações de prostraferese. Bom, vocês vão saber o que é isso amanhã, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente pro canal, vai ali no joinha, vai ali no inscrever-se, vai ali no sininho, verifique que está acionado para você receber as notificações. E estão aqui todos os vídeos, tá? Desde o começo do ano, né? Do segundo ano aí, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.